Boa noite, pessoal. Eu estou aqui na minha primeira live, né, conforme eu havia marcado, comentado com todo mundo. E eu vou falar sobre o lançamento do meu livro. Só vou esperar mais um pouquinho, esperando a galera chegar, esperando o pessoal entrar aí, tá bom? Mas, enquanto isso, a gente pode ir conversando um pouquinho. Né? Compartilhe esse link, convide seus amigos. É sempre bom a gente ter bastante gente na live. Essa é a minha primeira live e pode ser que eu cometa alguns erros, pague alguns micos. Eu espero que vocês sejam compreensivos, né? Afinal de contas, todo mundo começou amador, todo mundo começou pela primeira live, pela primeira vez, né? Acredito que o Felipe Neto tenha tido suas dificuldades e tantos outros aí que hoje são macacos velhos, são pessoas experientíssimas e sabem fazer direitinho a live deles. Então eles são pessoas bastante experientes, né? Mas a ideia é eu falar um pouco, não só do meu livro, como falar de algumas sobre o fato, a arte de escrever, o dom de escrever, o dom de criar histórias, o dom de criar fatos novos, o dom de resgatar personagens que sempre existiram, que eles estão perdidos aí pelo universo. Só faltava alguém que resgatasse eles. Vamos esperar mais um pouquinho, só um pouquinho, eu não vou tomar muito tempo de vocês. Eu prometo ser breve e não tão breve quanto podem estar imaginando, mas eu prometo não tomar muito tempo de vocês e prometo não ser muito chato. Aqui atrás vocês estão vendo minha coleção de troféus, medalhas. Eu também sou um corredor de rua, tenho uma equipe de corrida e ao longo dos anos nós fomos amealhando aí alguns troféus, algumas medalhas e isso são 10 anos de corrida. Mas isso é uma outra história, isso é um outro departamento. Mas vamos começar a falar, né? Eu escrevi os meus livros e emprestei para algumas pessoas conhecidas, pessoas amigas, pessoas que estão acostumadas a ler, algumas pessoas bastante críticas, né? E pedi a elas para, desculpe, para fazerem comentários sobre meus livros, né? Algumas foram bastante suspeitas, porque são meus amigos. Eu não sei se eles gostaram do livro porque gostam de mim ou se gostaram mesmo do livro. Eu espero que seja a segunda opção, ter gostado mesmo do livro. E nesse meio tempo apareceu um amigo, o Igor, e a Jennifer, um casal de amigos, que, revirando seus guardados lá, seus e-mails antigos, acharam um e-mail no qual mandavam um livro para ele. E nesse livro, o personagem principal se chamava Igor, por isso que eu mandei para ele, foi o que eu mandei para a consideração dele. Isso deu algum tempo. Ele não leu tudo, ele não teve tempo, ele é uma pessoa ocupada. Mas há pouco tempo, ele procurando as coisas dele, ele achou o meu livro. E falou, poxa vida, vamos incentivar, vamos tentar colocar esse livro no mercado. E isso que eu fiz. Eu coloquei esse livro no formato e-book em duas plataformas em duas editoras, uma é a Hotmart, a outra é a Amazon, e vamos ver o que vai acontecer. Mas eu também falei com essas pessoas, perguntei a elas o que você gostaria de perguntar a um escritor, não necessariamente a mim, mas a um escritor. Eu separei algumas perguntas, poucas, e eu vou respondê-las ao vivo agora. Primeira pergunta, o que te levou a escrever? Olha, eu sempre gostei muito de escrever. Eu sempre fui muito ligado à língua, sempre fui muito ligado, tive muita facilidade com a língua portuguesa. E na minha juventude, eu até escrevi um livro de poesia, né, coisa dos 20 e poucos anos. Foi em 1978, a maioria de vocês nem eram nascidos. E eu escrevi um livro de poesia. Vocês devem, não sei se vocês estão vendo espelhado aí ou se estão vendo corretamente. É um livrinho de poesia, lançado em 78, e foram 1.000 exemplares. E vendeu tudo, né? Vendeu de porta a porta, vendeu em papelarias, aqui em Petrópolis mesmo.
Mas logo depois eu entrei numa grande empresa que consumiu um pouco bastante do meu tempo, né? Mas nessa empresa eu também precisava usar um pouco da minha capacidade de escrita na correspondência comercial e em diversas outras coisas. E eu fiquei meio sem tempo para escrever, perdi um pouco o interesse e tal. E fui tocando minha vida e escrevi jornais de empresa, escrevi colunas de jornal. E sempre muito ligado nas letras, muito ligado na língua portuguesa. E como eu sempre li muito, eu consegui escrever direitinho. Não vou dizer que eu escrevo bem, eu escrevo direitinho. Eu não escrevo cachorro com X, não escrevo gato com 2 S, mas então eu sempre procurei me adaptar bem à língua portuguesa, me adaptar bem à escrita. Durante todos esses anos que eu trabalhei nessa empresa, eu tive até um insight. Em 1982 eu estava em Cabo Frio, passando um fim de semana lá, quando meu pai morreu, nós nos afastamos um pouco de Petrópolis. Eu estava lá na Praia do Forte, imaginei um acidente ali, naquelas pedras escarpadas, aquele mar violento. Aí cheguei de volta de Petrópolis, escrevi, manuscrito mesmo, escrevi um livrinho lá e tal. Uma historinha meio fantástica, meio absurda e tal. Mas era muito curta, ela não tinha conteúdo, ela tinha princípio e fim e acabou. Devia ter mais, sei lá, 30 páginas. Ah, deixei isso para lá, não vou tocar isso para frente, não tenho paciência nem tempo para ficar escrevendo romance. Mas sempre com a sementinha do romance na cabeça. O tempo passou e em 2018, quando eu me aposentei, eu escrevi um post-it e colei no meu computador, escrevendo um livro. Um amigo meu olhou e falou assim, mas é assim? Eu vou escrever um livro? É fácil assim? Eu falei, não sei, eu tenho que começar a escrever. E o tempo foi passando, na véspera do Dia dos Pais de 2018, à noite eu estava escutando um programa de entrevista que entrevistava autores, né? E o autor falou uma frasezinha lá que mexeu comigo. Naquela frase eu concebi um livro com princípio, meio e fim. Uma história, um romance e tal. Como assim? Um romance inteiro em uma frase? Não, a coisa vem, a ideia. Depois você vai desenvolvendo, elaborando a ideia. No dia seguinte, meu filho estava na minha casa, nós almoçamos, Dia dos Pais, parará e tal. Aí, quando terminou o almoço, eu falei assim, espera um pouquinho, eu vou ali escrever um livro. Como se fosse fácil. Eu sentei no computador naquele dia, devia ser umas 2 horas da tarde, às 5 horas da tarde eu tinha 17 páginas escritas do meu primeiro romance, que se chama Cowboy. É um livro que vai dar aí em torno de 350 páginas, por aí, né? É uma história que se passa em Petrópolis, mas não vamos falar disso agora, não. Eu terminei de escrever esse livro em outubro. Depois eu fui somar as horas que eu usei escrevendo aquele livro. Deu 10 horas e meia de escrita só, um livro de quase 350 páginas. Logo depois eu terminei o livro, aí eu estava olhando no relógio aqui, olhando no relógio até que fica aqui na minha parede, no meu escritório. Aí eu comecei a imaginar a história de um relógio, de volta no tempo e tal. Pá! Emendei direto, escrevi esse livro que eu estou lançando agora. Aí eu terminei o relógio, isso ainda em final de outubro, início de novembro, lembrei daquela história que tinha escrito lá em Cabo Frio, em 1982. Eu não peguei os manuscritos, ela estava toda ainda na minha cabeça. E eu reescrevi a história toda. Obviamente, de 1982 para 2018, teve muita diferença de tecnologia. Então, eu escrevi um romance de ficção científica, assim, meio ficção científica, né? E com contornos de bastante informática, de bastante tecnologia. E deu um livrinho aí que vai dar. O relógio vai dar, publicado, ele deu no e-book 186 páginas. No formato livro, ele daria em torno de 200 e poucas páginas. Esse outro livro, que chama Estranho Reencontro, ele daria em torno de 130, 150 páginas. Aí eu juntei os três, mandei para revisão, mandei uma revisora profissional fazer e tal. E registrei os livros. Aí comecei a tentar publicar, né, mas é meio difícil, mas depois a gente sai uma outra pergunta. Aí logo depois eu estava ouvindo uma pregação e a pessoa estava falando todo mundo sendo cristão ou não, ou alguém já ouviu falar do milagre que está na Bíblia, da multiplicação dos pães e peixes, né? Jesus com 5 pães e 2 peixes alimentou mais de 5.000 pessoas. E esses pães e peixes foram
vamos dizer assim, tomados, ou tirados, ou doados por um garoto. E a Bíblia não diz o nome desse garoto. Eu falei, ué, como deve ter sido a visão desse garoto do que aconteceu? Que a Bíblia conta a visão dos apóstolos e do público para nós. Mas e esse garoto? Eu sentei, escrevi a história desse garoto, que eu chamei de Ariel. Não está na Bíblia, mas eu resolvi dar o nome de Ariel. E eu escrevi a história do ponto de vista dele e da família dele, os acontecimentos daquela época. Não só daquele milagre, como os outros fatos. Obviamente eu romancei a coisa, eu criei uma família que viveu naquele tempo, nos anos 30 a 33, da era cristã, e contei. Obviamente eu não distorci nada da Bíblia, tudo que está ali, os fatos, os milagres, são coisas da Bíblia. Não é um livro religioso, é um romance. E consegui mostrar, ou espero ter conseguido mostrar, o ponto de vista de uma outra pessoa de tudo aquilo que está na Bíblia. Tudo aquilo não, daqueles momentos da Bíblia. Aí quando eu terminei, eu falei assim, puxa vida, como é que deve ter sido a criação do ponto de vista do Adão? Porque a Bíblia nos mostra o ponto de vista, a Bíblia e todo mundo já frequentou uma igreja, ou teve aula de catecismo, etc, etc, sabe da história que Deus fez um boneco de barro, soprando suas narinas, parará e tal. Então, ponto de vista bíblico, ponto de vista contando de lá para cá. Falei, e se o Adão pudesse contar a história dele? Gente, eu escrevi a história da criação do ponto de vista de Adão, como ele deve ter visto as coisas naquela época. É absurdo? Pode até ser, mas ficou legalzinho, ficou interessante. Mais uma vez, não é um livro religioso, não é um livro que se propõe a ideias novas, não é nada disso. É um romance, é uma ficção da história da criação sob o ponto de vista de Adão, romanceado. Obviamente, mais uma vez, eu não distorci nada da Bíblia. E assim foi. E aí eu comecei, são 5 livros, eu comecei a escrever mais 2, mas com toda a dificuldade de se publicar um livro, eu comecei a desanimar um pouco. Aí eu resolvi, falei assim, eu não vou escrever livro para a Editora Gaveta. A Editora Gaveta é minha gaveta que tem aqui do lado, que eu boto ali. Até que apareceu o Igor e a Jennifer e resolveram essa história aí, vamos publicar seus livros. Eu embarquei e nós estamos aqui. Essa foi a sua primeira pergunta. A segunda e a terceira são mais rápidas. Como você consegue inspiração para os personagens das suas histórias? Eu já falei. É como disse Michelangelo. Michelangelo via o bloco de concreto e ele sabia que ali dentro tinha um anjo, tinha alguma coisa. Ele só desbastava o concreto para libertar a imagem que estava ali. E os meus personagens, como de todo autor, eles já existem no universo. Eles já existem no papel, já existem no computador. Existem em algum lugar. Basta alguém captar seus desejos e colocar no papel. A partir do momento que você dá vida para eles, meu amigo, seja quem for o escritor, eles assumem a sua vida, eles assumem, aliás, a vida deles, eles assumem suas vidas, seus destinos, seus dramas, e eles acabam tomando conta do teclado ou da caneta. Então, inspiração é numa palavra, é numa conversa, é lendo um livro, é ouvindo uma fofoca na rua, ouvindo uma conversa no ônibus, de repente vem aquela frase inteira assim, e você imagina isso, aconteceu com isso, e pá, se você consegue escrever, você consegue fazer o livro. Outra pergunta, demora a escrever o livro? Depende. Eu escrevi muito rápido, eu escrevi 5 livros em 3 meses, 4 meses. O primeiro livro levou, em tempo de escrita, 10 horas e meia. Não significa que é bom ou ruim. Tem gente que leva 10 anos para escrever um livro. Se o seu livro tem fatos reais, lugares que realmente existem, acontecimentos, ele demanda pesquisa. Você tem que pesquisar para não escrever besteira. Às vezes o autor se queima porque fala uma bobagem. Então, para você não dar mancada, pesquisa lá e tal, aconteceu. Por exemplo, nesse primeiro livro fala muito da história de Petrópolis, porque ele se passa em Petrópolis, depois vai para uma cidade fictícia do interior do Brasil. Ele conta a história de Petrópolis. Eu pesquisei ali, apesar de eu morar, de ser petropolitano, eu não conheço a história de cor. Eu pesquisei muitas coisas. Tem uma pessoa que tem uma doença no livro, eu pesquisei aquela doença. E coloco ali as fontes de pesquisa. Então, isso aí tudo dá credibilidade ao autor. Não é só você escrever blá blá blá, uma porção de coisa, e achar que todo mundo vai gostar. Não, você tem que ter a credibilidade do autor. Então demora. Pode demorar um ano, pode demorar uma semana, pode demorar alguns meses.
depende da sua disponibilidade de tempo também. Na época eu tinha disponibilidade e pude escrever bem rápido. É difícil publicar um livro? Gente, é difícil publicar um livro. É muito difícil. Se você não tem recursos para fazer uma edição própria, é bastante difícil publicar um livro. Você tem que escrever, aí depois tem que fazer a revisão por uma pessoa gabaritada para você não cometer erros de português, que isso condenam totalmente uma obra. Pagar uma revisão, diagramação, a arte da capa, que não é barata, depois a impressão física do livro. Aí tudo bem, você está com o livro lá, você conseguiu, gastou aí 12, 13 mil reais num livro de 300 páginas, 350 páginas, 500 livros, que não é muita coisa. Bota debaixo do braço, vai de porta em porta, amigo a amigo, vai na papelaria do conhecido, não sei o que e tal, e consegue vendendo. Quando você bota na livraria, a livraria te cobra 50% de comissão. Então, se você pagou R$25 pelo livro e você bota na papelaria por 50, que já é um preço meio salgado, a papelaria vai ficar com 25 e vai te dar 25. Esses 25 você só está pagando a conta do que você gastou. Você não está conseguindo capital para investir na reedição do livro. Publicar por editora, as editoras estão no eterno drama do mercado, eterna crise do mercado. Parece que não acaba nunca. Eles não querem investir em autores novos, principalmente brasileiros. Como é que você vai deixar de ser um autor novo se ninguém te dá uma chance? Os agentes, por si, eles são muito vaidosos, têm má vontade, eles atendem muito mal, eles não te dão atenção. E quando dão atenção, te cobram muito caro para encaminhar o seu livro e não te dão nenhuma garantia de fazer. Tem toda a parte de marketing do seu livro, você pode fazer pelas redes sociais e tal, mas fica muito pé no chão. Um livro físico e demanda um marketing muito grande. Então isso tudo não é para desanimar o autor. Continue escrevendo. Nós temos que escrever, nós temos que botar para fora as ideias. O brasileiro precisa ler mais. E tem agora a solução das plataformas virtuais, que é o que eu estou fazendo agora. Estou lançando um e-book, lancei na Hotmart, lancei na Amazon. E se alguém quiser comprar, pode comprar comigo, pelo meu e-mail, paga com Pix, cartão, não sei o que, não sei o que. E você tem um livro, eu sei, no seu celular, no seu tablet, no computador, a hora que você quiser. Nem todo mundo gosta de ler e-book, assim como nem todo time gosta de jogar em gramado sintético. Mas joga porque o gramado sintético existe e vai ser o futuro, até por uma questão de ecologia, os gramados sintéticos vão acabar tomando conta do futebol. Então, esse é o caminho, esse foi o primeiro caminho que eu aceitei e estou tocando barco. Como eu falei que eu não ia tomar muito tempo de vocês, acho que já tomei demais, vamos falar um pouquinho desse livro, O Relógio. Esse livro, O Relógio, é a história que um senhor, um avô, resolve contar para o seu neto para tentar tirar ele um pouco daquela, perdão, daquela contaminação de tela, de computador, de celular, de tablet. Ele chama um moleque, que por acaso se chama João. Fala, João, vem cá, vou te contar uma história. Ah, vou que nada e tal. E ele acaba convencendo o moleque a ouvir a história. Então ele conta a história de um casal que comprou um casarão do fim do século XIX, restaurou esse casarão, fez sua moradia, era um sonho de vida deles, era um casal jovem, chama Simone e Giovanni. Eles restauram esse casarão e o Giovanni descobre no sótão, abandonado lá, guardado, exilado, um grande relógio de coluna, esses relógios antigos, bacana, bonito, de móvel. E bota o relógio, reforma ele. E quando ele consegue botar o relógio para funcionar, ele começa a viajar no tempo. Naquele mesmo casarão, ele volta no tempo e vê personagens que viveram naquela casa, conhece um pouco da história da casa, um pouco da história da cidade, um pouco da história que envolveram. Não vou ficar dando spoiler, não. Mas ele vai e acaba voltando sempre no mesmo local, no mesmo casarão, no mesmo lugar. Há um entrelaçamento dos personagens que ele encontra no passado com alguns que vivem no presente. Modéstia à parte, eu vou dizer que estão muito bem costurados, muito bem entrelaçados, não ficou em nenhuma ponta solta. Tem algumas surpresas no livro, tem um final surpreendente, e além dos personagens principais, esse avô e o neto, eles acabam participando da história.
o avô e o neto eles interrompem, vai dormir, vai fazer dever e tal. Eles aparecem na história. E, além disso, tem um narrador de fundo, que se chama Áquila. É como se você estivesse vendo um filme, de repente a cena para e aparece aquela voz de fundo do narrador. Você lembra quando a fulana fez isso, aquilo, e conta um pouquinho da história, e aí a cena volta. É como se estivesse ajudando o leitor a compreender o livro. É um livro fácil de ler, um romance leve, um romance que não compromete, não tem palavrão, não tem cena de sexo explícito, não tem nenhuma forçação religiosa, não tem formação de ideias, de gênero, nada disso. É um romance bom de ler. Eu convido vocês a lerem comigo. Pessoal, obrigado pela paciência de vocês. Eu espero não ter cometido nenhuma gafe. Eu espero gostar de fazer live e que vocês me assistam nas próximas lives. Se vocês quiserem comprar o livro, os links estão lá na minha editora, que chama Editora Trem Urbano, que é da minha microempresa. Trem Urbano, obviamente, porque era o nome das minhas corridas, né? Como alguém me falou que esse nome era muito forte, eu gostei do nome, botei Trem Urbano mesmo. Pode comprar direto comigo no meu e-mail, pode comprar pela Hotmart, pela Amazon. E pode pagar com cartão, cheque pré-datado, cheque sem fundo, não, cheque sem fundo não. Cheque pré-datado, Pix, do jeito que vocês quiserem. Obrigado pela atenção de vocês e até o próximo encontro. Um beijão. Eu sou Jorge, estou falando de Petrópolis, falando do meu livro que se chama O Relógio. Um abração.